convido você a abrir sua Bíblia comigo, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos retornando à nossa série de mensagens. Cujo tema é a igreja saudável. Nós já caminhamos durante 4 capítulos, onde Paulo falou sobre as divisões e contendas, partidarismos que havia dentro daquela igreja, em torno de pessoas, personalidades. E chegamos aqui no capítulo 5. E na abertura desse capítulo 5, nós tivemos 3 mensagens que se encontram no YouTube, você pode procurar lá depois, mostrando a sexualidade segundo a Bíblia. A sexualidade bíblica, o que Deus diz sobre a questão da sexualidade, do sexo, que é o que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 5 aqui da igreja de Corinto, E hoje pela manhã, queridos, nós temos o estudo da palavra de Deus sobre algo muito importante e sobre algo muito sério também. Estamos estudando aqui então 1 Coríntios, chegamos aqui nesse capítulo 5, nós não temos pressa, os irmãos sabem como é que nós caminhamos aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, sem pressa, com tranquilidade, de forma que seja muito bem compreendido por você, alcance o seu coração, que Deus fale ricamente a sua vida. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 5 apenas. Antes de nós lermos, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Pai amado, louvado seja o teu santo nome mais uma vez nesse dia, onde nós nos encontramos diante da tua palavra. E o meu desejo, ó Pai, nessa manhã é que a tua palavra fale no mais profundo de cada coração aqui nessa manhã. Que a tua palavra, ó Pai, possa trazer entendimento, clareza, possa confrontar, possa trazer arrependimento, reflexão em tudo isso, de forma que possamos colocá-la em prática e viver, ó Pai, em santidade para a tua honra e tua glória. Assim nós oramos mais uma vez nessa manhã, em o nome santo de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Até aqui. Queridos, nós temos um breve capítulo, capítulo 13, o capítulo 5, um capítulo que tem apenas 13 versículos, um capítulo breve, pequeno, mas está carregado de informações muito importantes e é um tema atualizado e que precisa ser lidado com muita seriedade, conforme nós vamos ver. E, consequentemente, precisa ter um entendimento sobre o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. E eu acredito que o estudo desse capítulo 5, não só o capítulo 5, 6 e 7, que vão lidar com estas questões, vai trazer um grande benefício para as nossas vidas de forma individual, como também para a vida de toda a nossa igreja. Capítulo 5, queridos, nós vamos ver que Paulo, ele identifica um problema aqui, o problema da imoralidade,
Mas Paulo não só identifica o problema da imoralidade, como nós vamos ver aqui nesse capítulo, e eu vou dividir, essa é a primeira parte, talvez não consiga terminar a primeira parte, mas que Paulo vai dividir aqui em 4 partes. Ele vai tratar da necessidade da disciplina, o método da disciplina, a razão da disciplina e os limites dessa disciplina. E eu creio, queridos, que olhando para a nossa sociedade hoje, a sociedade que nós vivemos do século 21, se tem uma forma que nós poderíamos, que caracteriza essa nossa geração e que nós poderíamos dizer sobre essa geração, que é uma geração imoral. A imoralidade do século 21, ou a sensualidade do século 21. E digo isso, queridos, porque parece que isso é algo que tem dominado tudo. Tem dominado tudo. Quase todo produto que é vendido com alguma abertura na área da sensualidade ou da imoralidade. Os filmes nos trazem, traz o lugar da pornografia como uma rotina cotidiana. É como se fosse algo tão necessário para a sobrevivência como comer e beber. E você vai ver que a gente vê a exaltação, por exemplo, da homossexualidade. A gente vê, por exemplo, programas televisivos onde trazem um homem com suas várias mulheres, traz uma mulher com seus vários homens para debater aquilo e a plateia aplaude. A exaltação da bigamia ou a poligamia, a transexualidade, que traz também para programas televisivos para se conversar sobre isso, e a população aplaude, e a exaltação de tudo isso. No mundo obscuro da zoofilia, da bestialidade, da pedofilia, tudo isso, queridos, tomou lugar na nossa sociedade, onde todos os tipos de coisas se tornaram comuns. Eu já falei isso aqui uma outra vez, onde conversando com alguns jovens da nossa igreja e relatando o que acontecia na universidade, e um deles disse: não, pastor, mas isso é algo normal. E eu disse: não, não é normal. Porque normal vem de norma, vem de padrão. A nossa norma, o nosso padrão, como foi colocado aqui pelo pastor Roberto, é o Senhor Jesus e a sua palavra. Isso, eu diria, algo comum. O que é algo comum? É algo que é estranho, é contraditório, é errado, mas de tanto ser praticado e com tamanha frequência, se tornou algo comum. E é a razão, queridos, porque muitas vezes nós encontramos um grupo que por muitas vezes é uma minoria, mas que quer colocar isso como uma regra diante da sociedade. E até a igreja começa a servir os desejos de certas pessoas com determinadas aberrações sexuais, e chamam-se igreja inclusiva. Você não precisa olhar agora, nem checar na internet, mas se você digitar no YouTube, por exemplo, igreja, usa um nome até cristã, contemporânea, você vai ficar chocado com as coisas que acontecem. Igrejas que começam a tolerar o pecado e aceitar o pecado e trazer o pecado para dentro dela. Esse é o tipo de sociedade que ameaça a pureza da igreja. Queridos, é difícil e historicamente sempre foi difícil, mesmo que a gente esteja falando do povo de Israel no Antigo Testamento, mesmo que a gente fala da igreja no Novo Testamento, e é exatamente isso que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Fica parecendo que a nossa igreja é uma ilha cercada por um mar de paganismo, onde a gente acha que as ondas não vão afetar. É exatamente isso que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Se você já acompanhou essa série de mensagens desde o início, Corinto era justamente uma ilha. Você conhece
a região, a Acaia, a região do Peloponeso, onde era cercada por 2 mares, com 2 portos, um canal que cortava de fora a fora. Corinto, queridos, era justamente uma ilha com um mar de paganismo ao redor, onde essas ondas da imoralidade inundavam essa cidade. A igreja de Corinto estava infestada de imoralidade. Você vê logo no primeiro versículo, que Paulo vai dizer assim: olha, se ouve aí por toda parte que há imoralidade entre vós. Imoralidade tal que nem acontece entre os pagãos. E Paulo destaca uma dessas imoralidades como algo que nem os próprios incrédulos lá fora, os que não conhecem a Cristo, praticavam. Mas que havia imoralidade de forma geral naquela igreja. Ouve-se por toda parte que há imoralidade entre vocês. Eu penso, queridos, que uma das garantias que nós temos contra o pecado é ficarmos chocados com ele. Repetindo, uma das garantias que nós temos contra o pecado é nós ficarmos chocados com eles. Por que eu digo isso, queridos? Porque na nossa sociedade, você não vê isso. Na verdade, nada mais nos choca na sociedade. A mídia comunica aberrações sexuais por meio da música, por meio dos programas televisivos, por meio da televisão, os filmes, a internet, redes sociais, livros, revistas e assim por diante, de forma que as pessoas estão indiferentes. Se vê isso com tanta frequência que você não choca mais. Você se torna indiferente a tudo isso. E até agora, queridos, na carta de Corinto, nós descobrimos aqui que Paulo lida com os problemas aqui, com relação à divisão, contendas, brigas. E esses problemas aqui eram basicamente baseados no que nós poderíamos chamar de pecados filosóficos ou pecados intelectuais. Ou seja, que alguns membros daquela igreja estavam ligados com certas filosofias humanas, estavam ligados, alguns deles, a certos líderes humanos, como nós vimos, tinham como prática o ir para as praças e ouvir os sofistas, os filósofos. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós descobrimos que eles também foram atormentados pelos pecados carnais e físicos, não simplesmente filosóficos e intelectuais. E eu não acho, queridos, que o pecado, ele exista de forma isolada na vida de uma pessoa. Não. Onde você encontra um tipo de pecado, você também encontrará outro. Se você vê pessoas andando na carne, isso vai ser manifestado, queridos, de diversas maneiras possíveis. E isso é bem verdade aqui na igreja de Corinto. Os seus pecados, os pecados da igreja de Corinto, não eram apenas pecados intelectuais ou filosóficos, como nós estudamos nos 4 últimos capítulos, mas eram pecados também igualmente físicos e carnais. E aqui no capítulo 5, Paulo vai deixar claro aqui, como ele deixou claro nos primeiros 4 capítulos, a questão da divisão, da contenda, mas ele vai tratar agora, ele lida com a questão da imoralidade dentro da igreja. E aqui nós temos uma situação de imoralidade sexual que foi realmente chocante para os pagãos. Agora, quando o pecado da igreja, querido, choca o mundo, isso é algo muito sério. E é um grande problema, e é exatamente isso que aconteceu em Corinto. E não era como se eles não soubessem, porque talvez você poderia dizer assim, pastor, mas é uma igreja nova, Paulo ficou com eles apenas 1 ano e 6 meses, 18 meses, como você pode ver em Atos capítulo 18. Então, assim, era tudo muito novo para eles, eu acho que eles não sabiam dessas coisas, pastor. E uma cidade que é atingida por toda a imoralidade,
Eu acho que eles não sabiam disso. Sabiam sim, queridos. Porque, conforme nós vamos ler nesse mesmo capítulo, capítulo 5, no versículo 9, você vai ver que Paulo já havia escrito uma carta anterior. Essa carta de 1 Coríntios que nós temos, ela na verdade seria a segunda carta, porque a primeira carta ela se perdeu. Mas Paulo diz no versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Impuros, a palavra impuros aqui no original é a palavra pornôs. Homem que se entrega à relação sexual ilícita, ou um fornicador. Ou seja, os membros da igreja de Corinto, eles sabiam muito bem o que deveriam fazer. Eles já haviam ouvido Paulo falar sobre isso. Eles tiveram Paulo como professor durante 18 meses. Eles tiveram também a presença de Apolo ali. Eles tiveram a representação de Pedro, se não o próprio Pedro, mas alguém intimamente ligado a Pedro de Jerusalém ali com eles. Eles teriam ensinado não só as verdades do Novo Testamento, a respeito de Jesus, do Evangelho, mas com certeza do Antigo Testamento, de como Deus via a imoralidade. Apesar deles terem todas essas informações, apesar deles saberem também pelo testemunho do Espírito Santo que habitava na vida deles, e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eles continuaram a permitir, a tolerar a imoralidade dentro da igreja. E o fato, queridos, de terem tido um estilo de vida tão baixo no passado, esses cristãos aqui parece que tinham a sua vida tão saturada de imoralidade que isso se tornou um problema na vida deles. Parece que eles não haviam deixado ainda. Fazia parte ainda a velha natureza, os hábitos, a vida cotidiana antiga parece ainda não ter largado. Parece que eles não largaram ainda esse estilo de vida imoral depois que se tornaram cristãos. E, portanto, eles foram, a palavra que a gente poderia usar aqui, eles foram muito relaxados ao lidar com esse problema. Eles toleraram esse pecado dentro da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 6, um capítulo à frente, Paulo coloca de uma maneira muito simples e clara, Paulo vai dizer no versículo 18, fugir da impureza, ou fugir da imoralidade. A palavra aqui para impureza é a palavra porneia, que nos outros estudos que nós tivemos, nós entendemos claramente o que é essa palavra, da qual nós temos a palavra pornô, do qual nós temos a palavra pornografia, que significa a imoralidade de forma geral, ou seja, a relação sexual ilícita, adultério, fornicação, a homossexualidade, o lesbianismo, o bestialismo, que é a relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, o incesto, que nós vamos ver daqui a pouquinho, Levítico capítulo 18, relação sexual com uma mulher ou um homem divorciado. Paulo está dizendo, olha, não tenham nada a ver com a imoralidade, fugir da imoralidade. Paulo diz isso a Timóteo, Timóteo que depois chega lá em Corinto com Silas. Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 22, Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Timóteo, não se contamine. Timóteo, mantenha-se puro. Queridos, é necessário, é essencial, é imprescindível na igreja de Cristo que exista pureza moral. Semana passada, queridos, pela manhã, no domingo pela manhã, eu não estava presente, mas assisti. O pastor Roberto trouxe uma mensagem sobre santidade, sobre vida de santidade, uma vida pura. E talvez você fica pensando assim, pastor, mas isso aqui é coisa que
acho que mudou, né, no Novo Testamento para eles, porque lá no Antigo Testamento, talvez Deus era um Deus rigoroso, um Deus sério, um Deus que realmente disciplinava. Mas no Antigo Testamento a gente vê um Deus mais amoroso, né, um Deus que não é tão assim. Deixa eu levar vocês a refletir um pouquinho aqui, queridos. A questão da imoralidade, ela não é novidade. A imoralidade sempre foi inaceitável por Deus. Sempre. Sempre. Como o texto que o pastor Roberto leu, em Gênesis 2, 24. A ideia de Deus, o plano de Deus, é um homem para uma mulher, um relacionamento monogâmico. Um relacionamento heterossexual, de um homem para com uma mulher. Esse é o casamento. Esse foi o plano de Deus desde o princípio, que você vai ver em Gênesis. E se você começou o seu plano de leitura esse ano, e se você está lendo o plano cronológico, por exemplo, que você recebeu, nós passamos aí pela vida de Abraão. É interessante a gente ver a vida de Abraão. Quando Abraão chega em Gerar, no capítulo 20, se não me engano, você vai ver que Abraão pede para Sara dizer que é sua irmã. Na verdade, era meia-irmã. Mas você vai ver que Abimeleque manda chamar Sara para possuí-la, para se tornar sua. Só que Sara é uma mulher casada. Você vai ver que Deus visita Abimeleque num sonho e diz para ele, olha, devolva a mulher, devolva Sara, porque ela é mulher casada. Porque se você não fizer isso, vai morrer você e todos os seus. Queridos, olha a tamanha seriedade que Deus leva com relação ao casamento. A gente lendo em Gênesis, o capítulo 39, na verdade começa no capítulo 37, a vida de José. Você vai ver que José era um cara muito determinado. Ele se tornou ali um mordomo, ele que cuidava de todas as coisas do seu senhor, Potifar. Mas a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, colocou os olhos sobre José e ficou fissurada nele. E vai dizer em Gênesis 39, versículos de 7 a 9, depois o versículo 12, que aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. A mulher assediava José e falava assim, vem, deita comigo, vamos ter relações. Ele, porém, recusou. Disse a mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Versículo 12. Ele então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Ele reconheceu, queridos, que a violação número 1 envolvida na imoralidade, não sou eu, não é a pessoa que está envolvida comigo, não é o círculo secundário em torno dela, ou seja, os familiares, os cônjuges envolvidos, não. A violação número 1 envolvida na imoralidade, queridos, foi Deus. Em primeiro lugar, você está pecando contra Deus. E José diz isso aqui. O texto diz isso para nós. Como eu poderia pecar contra Deus? Davi, você conhece muito bem a história de Davi. Davi, é claro, pecou grosseiramente com Batseba, mas ao buscar um coração puro, se arrepender, reconhecer o seu pecado, no Salmo 51, versículo 4, o que Davi diz? Davi diz, pequei contra ti,
contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Queridos, o reconhecimento de que a imoralidade era uma ofensa a Deus, veio desde o início do Antigo Testamento. Não é algo aqui do Novo Testamento, não é algo só para nós hoje. Qualquer sexo fora do casamento, antes do casamento, é pecado. A Bíblia deixa isso claro para nós. Agora, no versículo 1 do capítulo 5, a palavra-chave aqui é imoralidade. A palavra imoralidade, porneia, que nós vimos o que significa. A tradução como imoralidade. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. A palavra imoralidade, queridos, que também tem uma tradução na revista corrigida, aí na sua Bíblia, se você tem a revista corrigida, por fornicação. Porque aqui significa, a palavra fornicação, nesse caso aqui, utilizando a palavra porneia, significa o caso de incesto. Houve um caso de incesto ocorrendo continuamente na igreja de Corinto. Aqui, o que nos parece, o texto não nos dá muitos detalhes aqui, mas o que vários comentaristas nos trazem, o que parece ter acontecido aqui, é que um determinado homem, provavelmente a sua esposa faleceu, morreu, ou pode ter até ocorrido algum divórcio, de forma que ele veio a contrair um novo casamento. Ele se casou com uma mulher, e esse homem ele tinha um filho, mas essa mulher não era mãe desse filho. Provavelmente uma mulher nova, jovem, bonita, de forma que esse filho se sentiu atraído por essa mulher e vice-versa. E provavelmente o pai, então, diante de uma circunstância como essa, ele se absteve. Aqui não traz muitos detalhes para nós, mas a questão é que estava havendo um incesto aqui. O termo que ele usa aqui, possuir, é no sentido de tomar. Ele roubou a mulher do pai. Você imagina isso? E nós vamos ver que a disciplina, dentro dos limites da disciplina, a disciplina é aplicada a ele, a esse homem, que era membro da igreja de Corinto. A palavra aqui, queridos, porneia, imoralidade, que ele coloca, é uma palavra que significa qualquer tipo de envolvimento sexual. A palavra adultério significa sexo fora do casamento, ou seja, uma pessoa casada que está tendo relações sexuais fora do casamento. Este é um pecado particular chamado adultério. Mas a fornicação é um termo geral que incluiria adultério, incesto, lesbianismo, homossexualidade, qualquer tipo de perversão, bestialismo, relações sexuais com animais, qualquer tipo incluiria esse termo aqui, porneia. Pornografia nos dias de hoje. Os gregos apenas preencheram essa palavra de modo que significava todos os vícios imorais. E Corinto, queridos, Corinto e Atenas, você tem a sede da maior parte da imoralidade daqueles dias. Segundo os historiadores, essas duas cidades eram as cidades mais imorais daquela época, Corinto e Atenas. Nós vimos nos estudos anteriores, lá no início, que a cidade de Corinto acabou por se tornar um verbo, no sentido de se corintianizar, ou seja, um estilo de vida liberal e promíscuo, então se tornou um verbo. E agora, queridos, dentro ali de Corinto, haviam, por exemplo, era tão imoral que até os seus cultos eram imorais. Existia o templo de Afrodite,
onde existiam as sacerdotisas, as prostitutas cultuais, que elas tinham relações sexuais com os seus adoradores, de forma a prestar uma adoração e culto à deusa Afrodite. O templo de Apolo, os coríntios cultuavam Apolo, cultuavam a beleza do corpo masculino. Apolo era o símbolo da homossexualidade naqueles dias. Você imagina, agora a visão dos gregos, eles tinham essa ideia de que o sexo era uma necessidade básica, biológica, como beber, comer, dormir, se exercitar. Sexo simplesmente estava presente lá, e o que acontecesse estava tudo bem, viva sem problemas. Essa era a vida dos coríntios. Isso não parece, queridos, ser antiquado nos nossos dias. Muito pelo contrário, isso parece ser muito atual nos nossos dias. Muito atual. Por exemplo, a citação de Hugh Hefner, que provavelmente você tenha ouvido sobre ele, que é o editor e o empresário editor da revista Playboy, já falecido. Ele disse uma seguinte frase, um certo tempo: o sexo é uma necessidade biológica. Encontre uma garota com a mesma opinião e deixe-se levar. Não é diferente de comer e beber. Era o que eles viviam na época de Corinto. E isso é exatamente, queridos, o que a visão grega do sexo era. Mas o que é curioso, queridos, é que eles poderiam fazer todas essas coisas, mas os romanos e os gregos, eles proibiam qualquer mulher de fazê-lo fora do seu casamento. Interessante isso. Enquanto o homem poderia fazer isso, o homem poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Demóstenes diz claramente, em uma cultura que isso era possível de dizer com maior naturalidade, Demóstenes diz: mantemos amantes por motivos de prazer, concubinas para cuidarem diariamente do nosso corpo, mas esposas para nos darem filhos legítimos. Essa era Corinto daquela época. As restrições morais judaico-cristãs quanto à sexualidade parece não terem sido absorvida pelos convertidos da igreja de Corinto. Agora Deus, querido, havia deixado muito claro como é que ele se sentia sobre qualquer tipo de impureza sexual. A gente vê isso claramente, por exemplo, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22 vai trazer as leis com relação à castidade, as leis com relação ao casamento, e como é que Deus tratava. Ele vai mostrar situações, por exemplo, que se um casal casasse, tivesse as noites de núpcias, e aí, depois das noites de núpcias, o homem fosse reclamar com a família da moça, dizendo: eu casei e tal, mas ela não era virgem não. Opa, como proceder nessa situação? Aí ele diz que se os pais conseguissem provar que a filha de fato era virgem, que eles a tinham mantido virgem, que entregou ela pura ao casamento e tal, e ficasse realmente comprovado que aquele homem estava caluniando, que ele estava levantando um falso testemunho contra ela, ele teria que pagar um valor à família, a ela, e ainda teria que cuidar dela para o resto da vida, manter ela como esposa até o resto da vida. Mas, se a moça realmente fosse encontrada no estado impura, vamos dizer, ela não fosse encontrada como virgem no casamento, que ela realmente havia se fornicado ou se prostituído, sabe o que aconteceria, queridos? Ela seria levada para fora da cidade e era apedrejada. Não só isso, ele vai falar sobre o adultério, o estupro, o incesto, eles eram apedrejados, segundo a lei. Agora, existem muitas outras passagens que lidam com a mesma coisa. Nós vamos estudar, você pode estudar, por exemplo, Levítico capítulo 18,
Levítico 19, versículo 29, Levítico 21, versículo 9, Provérbios 6, versículos 24 a 35, e você verá essa mesma perspectiva de Deus sendo repetida. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, nada muda, queridos, porque Deus carrega a mesma atitude em relação a esse tipo de vida. Não deve haver imoralidade sexual. A gente encontra isso nos evangelhos. O Senhor Jesus falando de prostituição, o Senhor Jesus falando de imoralidade, o Senhor Jesus falando de adultério, constantemente trazendo à tona e dizendo que a porneia, qualquer tipo de imoralidade no reino de Deus, são incompatíveis. Você vai ver isso em Mateus capítulo 5, 27 a 32, Mateus 19, Marcos capítulo 10, Lucas 16, 18, João capítulo 8, quando eles trazem aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus identifica, Jesus trata de uma forma, como nós vimos aqui, com graça, ela. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque a lei mandava apedrejar. Eles foram saindo, mas Jesus identifica o pecado. Jesus diz para ela: eles não te condenaram, nem eu. Vá e não peques mais. Jesus identifica aquela prática como pecado. Vá e não peques mais. Os apóstolos disseram a mesma coisa. Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 6, ou não sabeis que os injustos, versículos 9 a 10, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que nós vimos esse termo, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Ele traz uma lista, ele vai dizer, não herdarão o reino de Deus. Queridos, o maior problema não é nem a morte física, mas é a morte eterna. Ele diz que não herdarão o reino de Deus o que tais obras praticam, o que vivem nessa prática. E assim nós descobrimos, queridos, que a Bíblia deixa claro como Deus se sente com esse tipo de prática. Em 1 Coríntios 10, Paulo nos lembra exemplos do Antigo Testamento, do povo de Israel, lá em Êxodo. Em 1 Coríntios 10, ele vai dizer isso, que eles levantaram um bezerro de ouro e praticaram orgias ao pé do Monte Sinai. Quando Moisés estava no monte para receber as tábuas da lei. Em 1 Coríntios 10, 8 diz, Paulo relembrando, ele diz, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. 23 mil pessoas foram mortas num só dia, por terem praticado idolatria e imoralidade. E qual a razão disso tudo, queridos? Qual a razão? Versículo 11, ele diz para nós o motivo e a razão. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Paulo está relembrando a igreja de Corinto aqui. Olha, essas coisas aconteceram para uma advertência nossa, para nós. Elas foram escritas e registradas para o nosso benefício, para o nosso exemplo, para que nós possamos saber que o nosso Deus não se compatua com a imoralidade. Nosso Deus é santo, queridos. Nosso Deus é santo. Você ouviu a mensagem do pastor Roberto semana passada? Quando a gente olha para os atributos do nosso Deus, um dos atributos de Deus que são repetidos por 3 vezes é a sua santidade. Você não encontra Deus é soberano, soberano, soberano. Deus é justo, justo, justo. Mas você vai encontrar um Deus que é santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Deus é santo.
E nós precisamos ser santos, como o apóstolo Pedro vai dizer, sede santos porque eu sou santo. Santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor, diz o autor de Hebreus. Santidade, queridos. E nós não vamos conseguir chegar até onde eu queria, mas não deve haver, queridos, imoralidade, promiscuidade, nada. O apóstolo Paulo diz, vocês precisam se abster disso tudo. Mas concluindo, queridos, nós vamos continuar na semana que vem. Eu gostaria só de citar uma grande declaração aqui de Stuart Babbage, em seu livro intitulado Sexo e Sanidade, Sex and Sanity. Ele diz que a atitude cristã em relação ao sexo é, acima de tudo, uma responsabilidade reverente. Os cristãos não brincam sobre sexo, diz William Temple, que foi um bispo da igreja anglicana em Manchester. Ele diz o seguinte: os cristãos não brincam sobre sexo, pela mesma razão que não brincam sobre o sacramento da Sagrada Comunhão. Não é que o sexo seja desagradável, é que o sexo é sagrado. Sexo é algo dado por Deus para ser mantido em confiança pelo amado, aquela pessoa a quem alguém é capaz de se oferecer na alegre e responsável união do casamento ao longo da vida. É algo sagrado, queridos. E eu gostaria de concluir com 3 textos. Eu gostaria de estar errado, querido. Gostaria de estar errado. Mas eu, durante a semana, inclusive nessa semana que eu estive de férias, estive em contato com alguns amigos, conselheiros da ABCB. Estive em contato com 2 pastores amigos nos Estados Unidos, conselheiros também, com o Dr. Bill Moore. E essa semana eu recebi um artigo também no nosso grupo de aconselhamento bíblico que nós temos, eu, pastor Roberto e outros pastores, justamente sobre esse tema. E conversando com esses conselheiros, trocando ideias, falando sobre ministério, eles colocaram, queridos, que cerca de 80% a 90% dos aconselhamentos estão envolvidos a questão da imoralidade. Eu quero poder estar errado em dizer que não acontece isso aqui no nosso meio. De que você não esteja vivendo em nenhuma dessas práticas. Eu quero compartilhar algo que aconteceu mais ou menos um mês atrás. Eu estava expondo o evangelho a uma mulher que não é cristã, não é convertida, não conhece o evangelho, muito pelo contrário, envolvido com outras práticas. Mas ela veio conversar por causa dos problemas que ela estava vivendo com relação à depressão e tentativas de suicídio. E nós começamos a conversar e eu comecei através da má nova. Eu falei, olha, eu preciso te dizer uma má notícia. Antes de dizer a boa nova, as boas novas, eu preciso te dizer a má notícia. Que tudo que você vê nos dias de hoje, todas as mazelas, todas as dificuldades, os problemas, as circunstâncias e tudo que você vê de ruim, isso se dá pela entrada do pecado no mundo, por causa do pecado. Aí ela parou, falou, pastor, então assim, e aí eu mostrando que o homem é pecador, que o homem é depravado, que não há nenhum justo, não há um sequer, que todos nós somos carentes da glória de Deus, somos pecadores. E falando tudo isso para ela, ela falou assim, não, o senhor está dizendo então que os problemas, tudo que a gente vê no mundo é por causa do pecado, e o senhor está falando que todo mundo é pecador? Mas eu não sou pecadora não, pastor. Oi? Falei, como é que é? Não sou pecadora não. Falei, mas como que você me diz que você não é pecadora? Bom, pastor, por exemplo, eu nunca fui casada,
Mas eu morei com um homem durante alguns anos, mas quando eu morei com esse homem durante alguns anos, eu nunca traí ele. Eu nunca matei ninguém, pastor. Nunca roubei. Então, assim, olhando para a minha vida, eu procuro fazer o bem para as pessoas, procuro fazer caridade, ajudar. Então, assim, eu não sou pecadora, não. Eu falei, deixa eu relembrar você um pouquinho aqui. Você me disse que você tem vontade de pegar o seu chefe e trucidar ele, né? Se ele pudesse morrer, você não falou isso para mim? Eu falei. Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 João 3. O que diz aqui para a gente? Vamos dar uma olhadinha nos evangelhos aqui. Aquele que odeia o seu irmão é homicida, assassino. Ela assustou, olhou aquilo. Ué, pastor, é mesmo? Falei, é. Vamos mais além, vamos aqui nos evangelhos, olha o que Jesus diz. Aquele que olhar para uma mulher com intenção, já adulterou com ela no coração. Jesus chama de adúltero. Ih, pastor, então eu já adulterei demais. Então, só de eu olhar para um homem e imaginar, Mas pornografia é pecado, pastor? Ver vídeo e tudo? Eu falei, querida. Não, pastor, então eu sou pecador demais. Eu falei, pecadora. Nós somos pecadores, queridos. E o que eu estou dizendo aqui, queridos, os que estão envolvidos numa prática de imoralidade, com a pornografia, com voyeurismo, não, eu só gosto de olhar, com exibicionismo, isso vai te levar à masturbação, e quando você não está mais satisfeito com isso, você acaba se envolvendo num caso, envolvido com um homem, envolvido com uma mulher. Talvez você não está envolvido fisicamente, mas você está envolvido virtualmente. E não só isso. Mensagens, fotos, vídeos, paqueras, flertes. Sabe o que é tudo isso, querido? Você está vivendo uma vida de imoralidade. Você está vivendo uma vida de imoralidade. E o que a igreja deve fazer? Qual a instrução para os pastores? O que os presbíteros, os pastores, o que a liderança da igreja deve fazer com uma pessoa que está vivendo com uma vida imoral como essa? Nós vamos ver no nosso próximo estudo a necessidade da disciplina. Mas agora, queridos, eu quero finalmente terminar com 3 textos. O primeiro deles de 1 Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 8, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que você se mantenha puro. Nós vamos ver no capítulo 7, uma das formas de você se manter puro é você, homem, com a sua mulher, no casamento. É a forma de você se manter puro. Mulher, você com o seu marido, marido, você com a sua mulher no seu casamento. Vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É santo, queridos, de forma santa. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem pratica isso, queridos, são pessoas que não conhecem a Deus, que vivem nessa prática de vida, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus vai tomar satisfação, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, não está rejeitando, não é o apóstolo Paulo, não a mim,
e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Hebreus 13:4 diz que digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Você entendeu isso aqui, queridos? Que Deus coloca o casamento como digno de honra sobre todos, é o casamento. É santo, é sagrado, bem como o leito sem mácula. O seu relacionamento sexual não pode ser manchado virtualmente, na sua mente, no seu coração, de nenhuma forma. Porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros, os impuros e os adúlteros. Quando a gente vai para Apocalipse 21:8, diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, ele usa o termo aqui novamente, os impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No capítulo 22, versículo 15, ele mostrando aqueles que hão de herdar o céu, a vida eterna no céu, mas ele diz: fora ficam os cães. O original aqui é a pessoa de mente impura. Os feiticeiros, ele vai usar os impuros, os assassinos, a lista, ou seja, fora. Eu quero dizer para você, querido, as palavras de Salomão em Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Como eu disse, queridos, eu quero acreditar que você esteja vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Você tenha cortado da sua vida tudo que te leva a pecar. Que você, como Jó, você homem principalmente como Jó, tenha feito um compromisso com os seus olhos diante de Deus, de não olhar para outra mulher, de não flertar. No artigo que eu li essa semana, achei algo interessante quando ele diz que um jovem que luta com o celular no seu bolso é como um alcoólatra que vive em cima, que tem a sua residência em cima de um bar. Queridos, isso é muito sério. Tudo isso é muito sério, nós como cristãos. Muito sério. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e refletir a sua vida, fazer realmente uma introspecção dentro do seu coração, analisar a sua vida diante do que você ouviu nessa manhã. Você que é casado, entender que o casamento é algo, como o pastor Roberto colocou e como Paulo coloca para nós em Efésios capítulo 5, é a figura de Cristo e a sua igreja. A figura de Cristo e a sua igreja. Isso é algo tão importante que Jesus, ele inicia o seu ministério em Lucas capítulo 2, num casamento, mostrando para nós o início do seu ministério, mostrando o que seria, no final, as bodas do Cordeiro, onde ele, o noivo, se encontrará com a noiva, que é a sua igreja. O casamento é a figura de Cristo e a sua igreja. Queridos, isso é algo muito sério. E como ele diz em Efésios capítulo 5, ele vai apresentar a sua igreja a si mesmo, sem ruga, sem mácula, pura. Nós precisamos ser puros, queridos.
precisamos viver em santidade. Eu convido você a orar a Deus. E depois eu quero orar, encerrando nosso tempo de meditação. Pai querido, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós somos confrontados. A Tua palavra mexe conosco. A Tua palavra nos inquieta, ó Pai, não nos deixa ficar acomodado no pecado. Pai, que diante da Tua palavra, lida e explanada para nós nessa manhã, possamos ter uma mudança de vida, Pai. Possamos nos arrepender se temos vivido uma vida imoral, que não agrada o Senhor, envolvido com qualquer prática. Como o apóstolo Paulo mesmo diz no capítulo 4 de 1 Coríntios, o que preferis? Que eu vá com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pai, ao arrependido tudo, a graça, a verdade, como lemos hoje pela manhã, mas ao rebelde, ó Pai, que quer andar no pecado e quer andar na prática da imoralidade, Pai, a Tua palavra nos traz uma repreensão muito dura que nós vamos ver nos próximos versículos. Pai, que possamos realmente confessar o nosso pecado e deixar para que alcancemos misericórdia diante do Senhor. De forma, Pai, que possamos andar em santidade para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, gratos pelo amor do Teu Filho Jesus. Em nome dele aqui oramos. Amém. Deus abençoe sua vida nessa manhã, queridos. Estamos juntos à noite para celebrar e adorar o nome do nosso Deus. Amém.